Muito bem-vindos a mais um podcast Vírgula Jurídica, onde o saber não tem um ponto final. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Eric para conversar com uma pessoa sensacional, daquelas que o direito previdenciário trouxe para a gente e que a gente aprendeu a admirar e sempre, em qualquer conversa, a gente aprende demais, que é a Marília Castro, que é atuária, com uma história que eu poderia dizer assim que marca a história da Previdência, especialmente da Previdência Complementar, não apenas, mas especialmente da Previdência Complementar. Marília, que eu conheci já tem muitos anos, né, Marília? Quando a gente estava, eu assumi a coordenação de um curso da UERJ de Previdência. É isso mesmo. E aí ainda ali engatinhando em Previdência Complementar, marquei com você para a gente conversar. E a gente teve uma conversa muito boa. Desde aquele momento eu passei a ser seu fã, né? E depois a gente já viveu algumas coisas juntos. Você já esteve no Tribunal Regional Federal com a gente já foi para Washington juntos. Tudo sempre eu aprendendo muito de Previdência com você. Então você não sabe o como eu estou feliz de te receber aqui no podcast. Então, muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre um assunto que, para mim, é apaixonante. E eu queria, Marília, primeiro começar te perguntando assim, como é que você entrou no mundo das ciências atuariais? Como é que foi essa história? A minha história foi ímpar, né? Quando a gente chega naquela fase de 18 anos, ninguém sabe o que vai fazer da vida, né? Tem que fazer uma escolha. E vamos dizer assim, a minha escolha aconteceu há muitos anos atrás. E pensando em fazer economia, de repente engenharia, advocacia. Advocacia eu não gostava muito de escrever, não. Preferia mais a parte da matemática. Um dia meu pai chega em casa e diz o seguinte: por que você não faz atuária? Aí eu, atuária? Que é isso? Aí, mas o que é isso que eu posso fazer? Não, é uma profissão muito boa. Tá bem, mas faz o quê? Não sei. Mas você não sabe como é que eu faça, né? Aí ele falou assim, não, um amigo meu era um advogado famoso, hoje em dia não lembro o nome, já deve ter morrido há muito tempo. Ele falou que é uma profissão muito boa. Eu falei, bom, então eu queria conversar com ele, para ele me explicar, né, para eu saber por onde eu começo. E fui conversar com ele, era um senhor, e aí conversando, a primeira pergunta que ele fez foi, você gosta de matemática? Eu falei, gosto. Você é boa aluna? Eu falei, sou. Ele falou, bom, então a atuária é uma profissão ótima para você por 2 motivos. A vida está difícil e vai ser cada vez mais difícil. E a única coisa que as pessoas poderão fazer para se proteger é seguro. E a atuária, ela transita pela parte do seguro, né? E uma outra coisa que é boa para você também é porque você é mulher. E aí a gente tem que lembrar que antigamente a mulher, para ser contratada, né, ela tinha algumas restrições. E aí ele disse o seguinte, se você for uma boa profissional, as pessoas não vão ter escolha. E vão ter que contratar você mesmo sendo mulher, né? E aí vou fazer atuária. Ótimo. Só que eu tinha feito normal. Eu me formei para ser professora de curso primário. E quando você faz normal, você fica com lacunas na parte de matemática. Porque você aprende o básico e depois você aprende a ensinar. É didática. Didática de matemática, didática. E eu precisava então fazer um pré-vestibular. Aí eu saí à cata de um pré-vestibular. Só que quando eu chegava no cursinho, né? Não, mas você quer fazer prova para quê? Eu quero fazer para atuária. Não, aqui a gente não prepara para isso não. Até que eu fui num cursinho chamado AS, que ficava ali na Rua das Marrecas. E falei com a secretária, ela falou, olha só, sei não, mas o dono do cursinho está dando aula, você espera um pouquinho, e quando ele acabar, você conversa com ele. E aí ele vai dizer se a gente prepara ou não para a atuária, né? E aí eu fiquei esperando, conversei com ele e falou, sim, preparamos sim e tal. E eu fiz o cursinho. Fui fazer o pré-vestibular, né? Terminei o pré-vestibular, aí veio vestibular, fiz a prova e coisa interessante, eu tive um colega que foi Roberto Terziani,
que transitou muito nessa parte de aplicação de recursos, que ele acabou fazendo estatística por minha causa, porque a fila era imensa, né? E quando ele estava na fila, eu estava saindo, ele perguntou, qual é o seu número de inscrição? Eu falei, 7. Ele falou, hã? Como é que pode ser 7 se tem uma fila enorme? Eu falei, não, mas é que eu estou fazendo prova para atuar em estatística. E aí ele falou, opa, vou fazer estatística. E aí fez estatística, e o Terziani também tem uma história muito bonita, e acabou trabalhando nessa parte de investimentos durante muito tempo. Então, na verdade, você é atuária por causa de um advogado. Eu sou atuária por causa de um advogado. Sou atuária por causa de um advogado. Marília, eu diria o seguinte, primeiro assim, os desafios das mulheres podem estar um pouco menores do que no passado, mas continuam grandes hoje em dia, né? A desigualdade ainda é uma realidade que a gente precisa combater. Mas, e uma outra coisa que continua é uma falta de informação sobre atuária, né? Certamente. Afinal, o que é atuária? Bom, você tem a ciência atuarial. A ciência atuarial, ela eu poderia dizer assim, uma evolução da matemática, né? Você entra na escola, você vai aprender a somar, depois aprende a multiplicar e as coisas vão evoluindo. Mais tarde você começa a resolver equações. E aí a gente tem a ciência atuarial que consegue tratar da forma matemática coisas do dia a dia, né? Eu digo que o atuário é uma máquina de calcular falante e na realidade... Uma máquina de calcular falante. Falante. Boa. E tudo que ele vai pensando, o que ele quer avaliar, o que ele quer dimensionar, e a partir dessas definições, ele vai atribuindo probabilidades, né? Então, se eu quero alguma coisa no momento da minha morte, eu uso uma probabilidade de morte. Se eu quero alguma coisa que eu vá receber enquanto estiver vivo, eu uso uma probabilidade de sobrevivência. E aí você tem várias probabilidades que você vai atribuindo. E fora isso, você tem que conjugar com a taxa de juros, porque o atuário ele vai pensando e vai projetando para algum momento. Você pode analisar só hoje, você pode analisar começando hoje, ou você pode analisar daqui para frente, né? Para nós, só hoje, começando hoje ou daqui para frente, são os regimes financeiros que a gente tem. E aí dentro dessa lógica, quer dizer, se eu estou do daqui para frente, eu vou projetar para o futuro, só que eu preciso trazer tudo isso para a data de hoje. E para trazer tudo isso para a data de hoje, eu uso uma outra hipótese, que seria a hipótese da minha possível rentabilidade e a minha taxa de desconto, que a gente chama de taxa de juros, né? Muito interessante. Tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Planejamento financeiro, tudo a ver com gestão de risco, né? Acho que é um assunto bem interessante, apesar da matemática não ser... Eu gosto muito, sou mestre em economia, gosto muito de matemática, mas eu acho que não é um conhecimento que é de domínio público, mas gestão de risco eu acho que é um negócio super interessante da gente falar sempre, né? Não, sem dúvida. E é muito interessante a gente olhar essa questão da probabilidade, né? A vida ela não é feita de certezas absolutas, né? A gente tem sempre o risco. Você pode fazer planos, mas os planos são sujeitos às contingências, às situações que podem ocorrer ao longo do caminho. E a atuária tenta calcular esse risco, ou pelo menos inclui no cálculo essa probabilidade do que vai acontecer ou pode acontecer. Eu pergunto, Marília, dentro de uma visão previdenciária, por exemplo, para um fundo de pensão ou até na previdência pública como um todo, a gente tem lá na Constituição a busca do equilíbrio atuarial como uma das máximas constitucionais. Como é que você enxerga na Previdência a importância dessa previsibilidade e desse cálculo das possibilidades, assim, como é que dos riscos e das probabilidades? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, a atuária retrata aquilo que foi definido.
Então, em primeiro lugar, a gente precisa analisar adequadamente uma legislação ou um regulamento. Porque se eu tiver um regulamento que dê margem a que algumas coisas aconteçam sem que você tenha um relativo domínio, você vai ter problema, né? E aí você vai, por exemplo, se eu atualizo valores, né? Muito antigamente, os planos ofereciam de atualização monetária para os benefícios a correção salarial. Só que você não tem domínio sobre isso. Então, esses planos eram fadados a ter problema. Por isso, por exemplo, a Previ, em 97, foi feita. Eu fui atuária da Previ durante 21 anos. Previ, que é o fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil. Banco do Brasil, exatamente. É o maior fundo de pensão, né? E eu me orgulho muito de ter trabalhado lá e acho que colaborei bastante em termos de fazer com que a Previ acumulasse os recursos que acumulou por conta do embasamento técnico que a gente usava, né? Por exemplo, se você comparar, outros fundos de pensão têm a mesma idade e talvez uma quantidade muito semelhante de participantes. Entretanto, o patrimônio é muito menor. Por quê? Porque a gente procurava usar hipóteses o mais possível conservadoras, dentro daquilo que a gente achasse que, se eu posso deixar para ter a influência disso no futuro, eu deixo para o futuro. Exemplo, novos entrados. Muitos planos foram criados e eles contavam com simulações de novos entrados. Novos entrados são participantes que vão ingressando no plano. Que vão ingressando no plano, exatamente. E esses participantes que vão ingressando no plano, normalmente, eles ingressavam com idades mais jovens. E por entrarem com idade mais jovem, ter muito tempo de contribuição pela frente, eles acenavam com uma vantagem para o plano, não sendo necessário você ter uma contribuição mais elevada, tá? Então, com base nisso, você contava com mais uma hipótese do que iria acontecer, né? Lá na Previ, a gente não trabalhava com novos entrados. A gente entendia o seguinte: eu vou trabalhar com a massa que eu tenho. Se daqui a pouquinho entrarem outras pessoas, até mesmo porque o acesso era por concurso e tal, aí a gente vê o reflexo das outras pessoas que vão entrar, né? Então esse foi um cuidado que a gente tinha. O outro cuidado que a gente teve também foi o seguinte: quando eu digo eu posso olhar um plano do daqui para frente, eu estou falando de capitalização. Eu estou planejando como é que eu vou capitalizar meu plano para cumprir com aquelas obrigações. Só que a forma de capitalizar, ela não é única. Ela varia de acordo com o método que você usa. E existem métodos que você tem custos crescentes. E você tem métodos que têm custos nivelados. Quando você trabalha com custo nivelado, o custo inicial é maior. Por quê? Porque ele funciona assim, o outro é crescente, né? Você pode começar mais baixo e ele vai subindo. Ele vai subir e vai... alto, mas não... Exatamente, não, mas você tem, se todas as hipóteses se verificarem, você tem a chance do nivelamento. E lá na Previ a gente usava o nivelado. Então, essas situações, quer dizer, eu acho que foram muito importantes para a Previ ter o patrimônio que tem hoje, né? Você pode dizer, a gente pode chegar a uma conclusão assim que a cautela, a prudência é um elemento fundamental no cálculo atuarial. E para o equilíbrio do plano, começando pelo regulamento, você tem que procurar atrelar o que você está falando ao que é possível, né? Por exemplo, a gente fez alguns estudos e percebeu que após a aposentadoria, quase que 50% dos casais se dissolve. Porque é muito fácil ser casado, né? Se conviver. De manhã dando um beijinho, tchau, vou trabalhar,
né? Quando chegou a noite, outro beijinho, finais de semana e férias. Mas quando as pessoas têm que disputar o mesmo espaço, aí a coisa complica. Porque um deixa a toalha fora do lugar, o outro fica com a luz acesa, o outro, e as pessoas se separam. Convívio full time ali, né? Full time. E quando as pessoas se separam, existem umas coisas interessantes, porque o homem, em geral, ele acha uma ótima companhia mais novinha. E essa companhia mais novinha tem um grande sonho da vida dela, ter filhos. E começa a ter um monte de filhinho. Então, quando você tem um plano que permite que as pessoas, após a aposentadoria, possam trocar a família, você está deixando uma carta em branco que pode ser um problema muito sério, dependendo daquilo que vai acontecer. E aí você tem que entrar aí entra a parte do conhecimento atuarial, influenciando na parte jurídica, na concepção de um regulamento. Aí você entra com uma joia, dizendo o seguinte: olha, você pode trocar de mulher à vontade, pode ter quantos filhos você quiser, você só não pode fazer com que seus colegas paguem a sua conta, é a sua opção. Então, para não acontecer isso, ou você paga uma joia, que é a diferença entre aquilo que a gente iria pagar com a esposa que a gente conhecia e com a nova esposa, ou então, o dia que você falecer, você vai deixar uma pensão? Vai. Mas a pensão que você vai deixar, ela vai ser calculada atuarialmente. A gente vai fazer uma equivalência. Com aquela esposa velhinha, eu tenho tanto. Eu pego aquele dinheiro e divido pela nova família, né? É interessante. Não, e isso é justo, né, cá entre nós. A pessoa alongar o tempo que o fundo vai pagar não é justo com os outros participantes, né? E eu queria pegar um link de um negócio legal de previdência complementar, né? A gente escuta muito falar agora, não, faz a portabilidade da previdência, é super simples e de fato é um ótimo mecanismo para a pessoa se defender. Mas tem a tábua atuarial, né, que se é uma previdência mais antiga, a pessoa normalmente não consegue migrar e tem um prejuízo de valor na aposentadoria, né? Então o pessoal ficar de olho aí que a tábua atuarial é um fato importante na portabilidade da previdência também, né? Na realidade, cada plano tem o seu cenário, Sim. né? Tem os direitos, tem os deveres, tem as bases técnicas e eu acho que isso é muito importante, né? Não só na portabilidade, como na retirada de patrocínio. Na retirada de patrocínio, você pega um dinheiro, dá para uma pessoa de 90 anos de idade. O que ela vai fazer com isso, com 90 anos de idade? E a garantia dela de sobrevivência? A retirada do patrocínio é retirar o dinheiro inteiro, é isso? Não, a retirada do patrocínio é quando você tem um plano que é patrocinado e o patrocinador vira e diz o seguinte: não quero mais essa brincadeira, estou indo embora. Tá. E aí você tem uma legislação que diz como você tem que fazer o cálculo, né? Tem até algumas seguranças, como diz, por exemplo, o valor que a pessoa vai receber vai no mínimo corresponder a 60 meses. Só que, de acordo com as nossas tábuas de mortalidade, isso vai ter um alcance para que a gente já tenha 94, 95 anos de idade, que são pouquíssimas pessoas, né? E aí a pessoa idosa que de repente planejou sua vida, imaginou que teria uma segurança para o resto da vida, né? Essa pessoa recebe um dinheiro. E esse dinheiro, será que vai dar? Será que ela morre antes? Será que ela morre depois? Será que ela vai aplicar? Será que vai aplicar bem? Vai aplicar mal? Quanto vai render? E certamente, vamos dizer assim, quando você faz uma coisa é você ter uma entidade que tem um patrimônio, fazendo uma aplicação de recursos, que vai ter uma rentabilidade. A outra coisa é você, com o dinheiro na mão, com N alternativas, e não vai saber muito bem o que fazer. Posso tirar uma dúvida? Aproveitar Claro. esse momento valioso aqui. É mais difícil fazer o cálculo com o aumento da expectativa de vida das pessoas? É mais difícil equalizar o fundo? É uma dúvida que eu sempre tive. A gente teve um aumento de expectativa de vida muito grande nos últimos anos, hoje quase 80 anos. Tem algum impacto isso ou não faz diferença nenhuma? Tem, e você tem até uma legislação que obriga algumas entidades a trabalharem com tábuas geracionais.
que são tábuas que imaginam que a cada ano você tem uma sobrevivência que vai sendo ampliada. Eu tenho feito alguns trabalhos na parte de saúde com médicos, né? Eles dizem o seguinte, gente, olha só, corpo humano, ele envelhece, ele estraga, e não tem jeito, né? Esse crescimento não é eterno, não. Né? A não ser que alguém descubra alguma coisa que troque quase que tudo, né? Mas é difícil. Eu estou passando por uma experiência pessoal que está me dando uma oportunidade muito boa de ver assim, a relação com a medicina, né? E nessa relação com a medicina, por exemplo, eu acabei descobrindo que conforme você vai envelhecendo, seu cérebro vai encolhendo. Que era alguma coisa que não imaginava que não imaginava. E não, e pior, conforme ele vai encolhendo, você tem a caixa craniana. E você tem umas veinhas que são chamadas de pontes, que ligam. Só que no início, você tem o cérebro e o crânio colados. Aí o cérebro vai diminuindo, essa veinha vai esticando. E, por um motivo qualquer, ela rompe. E, de repente, você está cheio de sangue dentro do crânio. Quer dizer, então essa coisa... Bom, fui para outro lugar totalmente diferente, mas vamos voltar. Então, você tem realmente esta possibilidade. Só que acontece o seguinte, normalmente, a maioria, pelo menos na Previdência Complementar, ela oferece aposentadoria e pensão. Quando eu estico a aposentadoria, eu encolho a pensão. Então, eu aumento a aposentadoria e eu diminuo a pensão. Então, aí você tem uma compensação, né? Eu já participei de um evento em que houve uma apresentação e uma simulação aplicada sobre uma massa grande de participantes e tal, e no final a diferença era da ordem de 3%. Eu não acho 3% muito. Então, é muito trabalho, né? É muita hipótese para, talvez, para um resultado não tão surpreendente assim, né? E você tem algumas situações, por exemplo, agora nós usamos hipóteses, e essas hipóteses precisam ser testadas. O teste de taxa de juros, ele é anual. Das demais hipóteses, ele é pelo menos a cada 3 anos, tá? E a gente está... Você pode dar exemplos de hipóteses, assim, só para a gente... Hipóteses? E você tem várias. Você tem taxa de juros, você tem tábua de mortalidade geral, que você vai saber a probabilidade da pessoa morrer, né, independentemente dela estar válida ou inválida. Você tem tábua de mortalidade de inválido, aí você só mata quem já se invalidou, né? Você tem entrada em invalidez, aí seria a hipótese da pessoa se invalidar. Você tem a morbidez, que é a probabilidade da pessoa ficar doente. Você tem o crescimento real de salário, né? Aí vai estabelecendo, tantas pessoas, X% dos segurados devem ficar incapacitados. Não, você vai fazendo por idade. Por exemplo, eu pego uma tábua de mortalidade muito antigamente. Século passado, a gente usava muito a CSO 58. A CSO 58, ela vai dizendo assim, se você tem 18 anos, sua probabilidade de morrer é tanto. Se você tiver 19, é tanto, e vai adiante. Só que a CSO 58, ela admitia que de 99 anos você não passava. A sua sobrevivência, quer dizer, nem todo mundo tinha garantido a sobrevivência até 99 anos. Mas, quando chegasse aos 99, tchau e bênção, morria todo mundo, tá? Aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo o seguinte, não, as coisas não estão bem assim. Aí passamos para a T49. É uma tábua americana, a CSO também é. Bom, a T49. A T49 já dava uma colher de chá. Você poderia chegar até 109 anos. Eu brinco com o pessoal, digo assim, gente, não é garantia que todo mundo chega lá não, tá? Mas alguém vai chegar, né? E aí a gente foi passando para outras, 114, 115, já tem tábua de 120. Então,
você vai se adaptando ao longo do tempo, né? E então são essas hipóteses. Você tem crescimento real, você tem de rotatividade, e aí, na minha avaliação, você tem hipóteses mais importantes e menos importantes. Crescimento real de salário é uma desgraça. Por quê? Porque se você ganha R$2.000 hoje e eu faço uma avaliação que você não vai ter crescimento, eu estou me preparando para pagar um benefício a você proporcional a R$2.000. Agora, se você tem um crescimento de 1%, de 2%, de 3% ao longo desse tempo, aquele meu compromisso lá no final, ele pode multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5. E aí o problema é o seguinte, você tem um prazo para juntar o dinheiro, né? Se durante esse período você não juntou, conforme o seu compromisso vai aumentando, tudo que você não contribuiu aqui atrás, você vai ter que contribuir na frente. Então, as coisas vão ficando caras. Por isso que os planos BD são muito difíceis, né, de equilibrar. Olha só, eles não são difíceis de equilibrar, tanto que a Previ, ela começou estruturada em 1967 e tá aí, né? Muito bem. O detalhe é a preocupação que você tem que ter em relação ao regulamento. Aquele regulamento é viável? Tudo que está ali eu consigo cumprir? Por exemplo, quando veio a reforma da Previdência, o governo colocou o IGPDI como indexador de atualização do salário de contribuição. A Previ colocou quem? O IGPDI. Se eu sou complementar à Previdência, vou andar de braço dado. Aí o governo começou a perceber que IGPDI não era tão bom assim. O que ele fez? Trocou para INPC. O que a Previ fez? Vou trocar para INPC. Porque se você começa a gerar descompassos, você não segura, porque você não domina essas coisas, né? Então, esse é um passo, né? Você precisa estar sempre olhando para o seu regulamento com um olhar crítico, porque as coisas vão mudando, né? Quando eu falei para você da joia, né, no caso da pensão, antigamente você não tinha essa figura de o pessoal aposentava e separava, não era bem assim, né? Mas com o passar do tempo foi passando, foi mudando, né? A relação da família foi mudando, os casamentos foram mudando, e tudo isso tem impacto no plano de previdência. Então você tem que estar atento e você tem que estar corrigindo para você poder fazer com que aquilo que você está prometendo você vai conseguir cumprir, senão você não consegue, né? Então esse é um ponto. A metodologia que você vai usar, ela é importante, e a parte das hipóteses atuariais. Eu estava falando, você tem, por exemplo, taxa de juros. É uma hipótese importante. Por quê? Porque quando você varia a taxa de juros, ela tem um impacto relevante no compromisso. Uma pessoa com 55 anos, dependendo de uma tábua de mortalidade, se eu trocar 1 ponto percentual na taxa de juros, eu estou aumentando o compromisso em 10%. Mas se ela for mais jovem, isso vai para 20% de aumento. Então, é uma coisa complicada. Quando eu digo 1 ponto percentual para baixo, naturalmente. Né? Rotatividade. Estou falando demais? Não, de jeito nenhum. Estou aprendendo aqui. Não, por causa de tempo. A taxa de juros, a senhora se refere a Selic? É isso? A taxa básica de juros ou taxa de juros do plano? Não, taxa de juros do plano. Tá? É a taxa de juros do plano. Porque, por exemplo, você tem uma carteira de clientes, cada um trabalha com uma taxa de juros. Sim. Por quê? Porque cada um tem o seu dinheiro aplicado de uma determinada forma, e a forma que a pessoa que aplicou o dinheiro escolheu para aplicar o dinheiro vai ter uma consequência, Sim. que é a rentabilidade. E essa rentabilidade, ela vai ser no primeiro ano tanto, no segundo tanto. Mas o cálculo atuarial, em geral, ele trabalha com uma taxa uniforme. Então, a gente precisa transformar aquela flutuação numa taxa uniforme para ser praticada. Uhum. Só que aí você tem o mercado, né? Porque a pessoa que faz o planejamento, ela pode ser ótima, maravilhosa, né?
o mercado, se estiver favorável, fica tudo ótimo, maravilhoso, mas se não estiver, não tem jeito, porque você vai ter de rentabilidade aquilo que você conseguir, né? Eu estava falando sobre as hipóteses, então rotatividade é uma desgraça, porque a rotatividade ela tem um conceito diferente. A ciência atuarial e o atuário, ele tem um linguajar muito próprio. E esse é o grande problema que a gente tem, da gente falar, achar que está sendo compreendido e não está. Porque, por exemplo, rotatividade na área de recursos humanos tem um conceito. Na ciência atuarial, não. Rotatividade é quem sai da empresa e do plano. Então, quando você imagina, esse ano vai sair 1%, ano que vem, e é assim. Quando eu digo 1%, não é esse ano e no ano que vem, não, é pro resto da vida. Então é 1% sobre 1% sobre 1% sobre 1%. Conclusão, uma pessoa que esteja há 30 anos da aposentadoria, você está se preparando para ter muito menos dinheiro do que ela precisa. Porque você está apostando que aquele grupo vai se modificar e 1% vai embora e o restante do dinheiro vai ficar, né? Não é bem assim. Mas então eu estava falando, taxa de juros é importante, rotatividade é importante, crescimento real de salário é importante. Para mim, são os mais importantes. Normalmente são muito pouco falados. As pessoas falam muito de tábua de mortalidade, porque aí você entra no desconhecido. Né? Aí é mais atraente, porque você está falando lá do desconhecido, mas é como eu falei para você. Tem um ar místico assim, né? Exato, e aí é o que eu falei para você, quer dizer, num plano de previdência complementar, eu estico a aposentadoria, eu encolho a pensão e com isso você, o efeito final não é tão desastroso assim. Marília, vê se o que eu estou compreendendo até agora, a gente pode aqui trazer alguns pilares assim para aplicação atuarial eficiente. Pelo que a gente conversou até agora, eu consegui identificar aqui, primeiro, prudência. Sim. Segundo, viabilidade. E terceiro, adaptabilidade. Exatamente. Então, a gente trabalhar com previsões, né, que trabalhem com hipóteses prudentes, que realmente a gente possa trabalhar ali de uma maneira conservadora. Acho que quando a gente fala de previdência, especialmente, isso é muito importante. Né? A gente trabalhar também com a ideia dessa flexibilidade que faça com que a gente possa se adaptar a mudanças, às circunstâncias novas de vida, ao que acontece com aquela massa, ou até na vida das pessoas. E a ideia de você realmente trabalhar com o que é viável. Não adianta, às vezes, e aí o Eric às vezes pode receber um cliente lá, eu quero um investimento que dê 10% ao mês ali, né? Então, assim, também quero, né? Mas assim, o que é viável. Até agora, posso resumir dessa maneira? Pode sim. E eu acho que isso aí também é uma coisa interessante, Fábio, que a gente pode trazer para a vida da gente. Ah, que legal. Porque acontece o seguinte, a gente vive a vida, mas a gente não pensa na vida. Então, e aí vai depender também, depende muito do atuário, né? Eu falo da minha atuária, como eu sinto a atuária, como eu vejo a atuária, como eu vivo a atuária, né? Você começa a perceber que você pode ficar doente. E se você ficar doente, como é que fica? Você percebe que você pode se invalidar, você pode morrer. Morrer você vai, né? Mas quando eu digo morrer, é morrer cedo. Morrer cedo, né? E se nada disso acontecer, vai chegar o dia que você vai perder a capacidade de trabalhar. E ao perder essa capacidade de trabalhar, e durante todos esses problemas, você vai precisar de dinheiro. E a única forma de você ter esse dinheiro vai ser você tentando se organizar, né? E aí eu digo, na organização e até na concepção de planos, né?
Eu crio um plano de contribuição definida? Crio. Ele é classificado como de contribuição definida. Mas um plano de contribuição definida puro, gente, ele não tem nada de previdenciário. Porque se eu contribuo 1 ano e morro, o que a minha família vai ter de garantia? Nada. Então, se você tem a sorte de ter alguém que te ajude, um patrocinador, né, para você poder garantir o seu futuro, abrace essa oportunidade, né? Muitas pessoas não fazem isso. Às vezes são empregados na empresa e eles não entram no fundo de pensão, né? Só para orientar o pessoal, patrocinador é quando você tem uma entidade de previdência fechada, né? E aí o participante, que é o empregado da empresa, vai contribuir e a empresa também contribui. Essa empresa é a empresa patrocinadora. Ela faz o patrocínio, né? Sim. Você tem na previdência fechada, você tem os planos patrocinados e os planos instituídos. Sim. Os patrocinados são criados por empresas e os instituídos são por associações, sim, por exemplo. No caso do instituído, você está ali sozinho. No caso do patrocinado, você e o seu empregador. É turbo-hélice, né? Turbina dupla. Você tem ali, você é impulsionado por um lado, mas a empresa está te ajudando. Está ajudando. Ali. E é o melhor investimento que você poderia fazer, né? Sim. Melhor investimento. Você já consegue ali, geralmente, 100%, né? Se o patrocínio for igual à sua contribuição. Exatamente. Mas eu acho que quando você cria um plano, você tem que ficar atento a para que ele seja efetivamente um plano previdenciário, ele tem que se preocupar com aquilo que a gente não consegue dominar, que é quando eu fico doente, se eu me invalido, se eu morro cedo, como é que essas coisas vão ficar? Porque, de certa forma, um recurso para o futuro, você se organiza com mais facilidade, né? E aí, no uso pessoal, mesmo os jovens de hoje em dia, e muita gente está entrando nessa parte de aplicação de recursos e tal, todo mundo olhando lá para frente, né? É super importante que as pessoas se preocupem e façam seguros, né? Um seguro que faça uma cobertura para invalidez, um seguro que faça cobertura para morte, né? A não ser que a pessoa... eu acho isso muito... Na verdade, Zeca Pagodinho seria reprovado na Faculdade de Ciências Atuariais, né? O Deixa a Vida Me Levar. Não dá. E essa proteção contra as contingências é fundamental, porque a pessoa, quanto mais jovem, me parece, acredita que não vai acontecer com ela, né? Não, é exatamente isso. Mas é muito importante porque as coisas acontecem. E assim, a gente torce para não acontecer, a gente vive, na verdade, sem a expectativa de que aconteça, mas a gente tem que estar pronto para aquilo, né? Se vier a acontecer. Eu acho que nisso a ciência atuarial, pelo menos para mim, ajuda muito, né? Em termos da minha vida, sempre eu olho qual a probabilidade, se não acontecer, qual é o plano 2, né? Sim. É o plano B. Todo mundo deveria fazer isso, né? E essa parte de seguro, né? Essa parte de seguro. Apesar que às vezes os seguros são caros, mas... Posso dar parte de seguro? Eu acho que é impossível um bom planejamento financeiro sem um seguro. Eu sempre falo isso aqui, né, Fábio? Eu sei que a gente tem dificuldades para colocar isso na cabeça das pessoas. Quando a gente fala de seguro... falar de seguro aqui com a senhora. Pô, mas tá me desejando mal. Senhora não, pelo amor de Deus. Tá achando que eu vou morrer? Eu não vou morrer agora, não, eu sei que não. O carro também não necessariamente vai bater e dar perda total e você vai lá e coloca um seguro no carro. Por que não se preocupar com a sua vida, com alguma intercorrência que aconteça? Pensa bem no seguro, pessoal. O seguro é fundamental e eu tenho 2, tá? Tenho 3 filhos pra ter seguro. 3 filhos Olha, eu faço muita palestra com participante, né? Exatamente para fazer motivação, para aderir e tal. E aí tem algumas coisas que são bem interessantes, né? Primeiro, normalmente a mulher, quando você vai discutir o plano, o homem quer saber da aposentadoria, a mulher quer saber da pensão. Principalmente se ela tiver filhos. A preocupação é de como é que o filho vai ficar, né?
Então, você percebe muito bem essa preocupação. E tem alguns episódios, às vezes, que marcam a vida da gente. Eu trabalhei no Grupo KM e o Grupo KM tinha entre aspas, dono, o Dr. Antunes, que era o Grupo KM era maravilhoso, maravilhoso. Eles tinham lá Ecome, que funcionava no Amapá. Lá no Amapá, eles tinham modernidades que aqui não tinham chegado. Em termos de medicina, em termos de tudo, era a oitava maravilha, né? E aí ele criou um plano de previdência. E aí ele fazia o seguinte, isso em 1975. Você ia ser contratado, né? Foi selecionado, ótimo, formidável. Tá. Olha aqui nós temos um plano de previdência que você funciona assim, assim, assim. A gente quer saber se você quer aderir, né? Se a pessoa dissesse sim, beleza, contratado na hora. Se dissesse não, ele dizia assim, não, olha só, então você aguarda que você vai receber um comunicado depois. E a teoria dele era a seguinte, se a pessoa que vem trabalhar aqui não consegue perceber a vantagem de ter um plano de previdência na sua vida, ele não serve para trabalhar nessa empresa porque ele não vai entender a empresa. Ponto. Agora, era um contrato que também você não podia sair. Não podia sair? Não. Perdia a contribuição? Perdi o emprego. E além do emprego, né? Perdi o emprego. E uma vez teve um rapaz, essa história não vou esquecer nunca, ele trabalhava na parte de informática e ele disse que queria sair. E aí era assim, ele dizia que queria sair, ele conversava primeiro com o chefe dele, depois ele conversava com o presidente da fundação e depois ele conversava comigo. Eu era a última da fila para convencê-lo a não fazer isso, né? E aí ele falou, Marília, acontece que eu já tenho uma oportunidade de um novo emprego, a minha mulher está esperando o neném e eu quero fazer ligadura de trompas. E eu estou precisando de dinheiro. Então, eu vou pedir porque eu sei que eu vou ser mandada embora e vou sair e tal. Bom, e a conversa foi muito interessante. O dia que ele saiu, ele foi lá se despedir. E aí eu virei para ele e falei o seguinte, olha só, você já conseguiu o que você quer, você já foi mandado embora, você já vai para o seu novo emprego, mas é uma empresa pequena que você não vai ter uma proteção. Assina o autopatrocínio. Pede para continuar. O autopatrocínio é para você continuar, você contribui. Porque quando você sai da empresa, você tem possibilidade de optar por 4 situações. Uma situação é a situação de você continuar contribuindo com a sua parte da empresa e seus direitos ficam assegurados. A outra situação é de você optar pelo benefício proporcional diferido. É um nome ruim, mas significa que você continua no plano, você suspende suas contribuições, o que o plano diz que você tem direito fica guardado, sendo aplicado, e no futuro se transforma num benefício. Pode ser um benefício que se mantém, vai ser atualizado, pode ser um montante, cada plano define a sua regra. A outra alternativa é a portabilidade. Eu escolho uma outra entidade, pego meu dinheiro e levo para aquela outra entidade. E por último, na minha avaliação, a pior hipótese é você resgatar, porque você está saindo da Previdência, né? E pior, você vai pagar muito imposto de renda, porque você vai receber esse dinheiro de uma vez só. E aí entra na outra parte. A partir de 2005, todo mundo teve que escolher como é que ele quer pagar imposto de renda. E as pessoas escolherem, as pessoas esquecem. Não sei como é que eu escolhi, então verifica. Por quê? Porque ou você vai ser tributado como todo mundo jogando aquela receita toda na sua declaração de ajuste anual, já tendo antecipado 15% de imposto de renda, mas se for o caso vai pagar mais, ou você escolhe o regime regressivo,
em que, dependendo do tempo que o seu dinheiro fique na entidade, você vai pagar um percentual de imposto de renda. Esse não tem compensação. Pagou, acabou. E o maior percentual é de 35%. Então, é muito imposto de renda, né? Bom, e aí eu falei para ele, aproveita. Aí ele falou assim, eu fico com vergonha. Eu falei, não tenha vergonha. Você está com 2 filhos, vem um 3º filho, não faça isso. Ele não seguiu meu conselho. 1 mês depois ele morreu. Ele saindo tarde da empresa, na área de informática, não sei se dormiu no volante, o que aconteceu, bateu com um carro no poste. Nossa. E morreu. E aí, a esposa dele contratou um advogado para tentar desfazer, né, aquele desligamento, dizendo que ela não tinha sido consultada, que influenciava na vida dela e tal, mas não deu em nada. Então, realmente, olha, plano de previdência, pelo menos se você trabalhar dentro de fundo de pensão, é um livro de histórias. É muita história. Você tem muitas, eu passo aqui o dia inteiro falando, eu ainda mais que falo demais. Não, então, é isso aí. Muito interessante. E muito interessante mesmo, porque assim, a gente vai percebendo como as nossas decisões, às vezes, não são baseadas na racionalidade econômica, né? Você tem outros elementos, uma decisão como a dele ali não estava baseada numa racionalidade econômica. A gente tem um comportamento assim, psicológico influenciando nas decisões econômicas. A economia comportamental mesmo. E quando a gente fala em trazer conceitos atuariais, trazer as ciências atuariais para o nosso dia a dia, Marília, você daria assim, algumas dicas rápidas sobre como a gente pode incorporar todo o conhecimento atuarial nas escolhas do dia a dia, mesmo quem não é um segurado de um fundo de pensão, alguém na vida, assim, você Pois consegue. Aí eu acho que você tem que se preocupar nessa parte toda de risco, né? Tentar estudar melhor, pesquisar melhor, ver situações, porque as regras de seguradora e de entidade fechada não são iguais, né? A invalidez na seguradora, se você perder um dedinho, eu não sei quanto, percentual, né? Então é um pouco diferente. Mas é fundamental que essa pessoa se prepare para isso, né? Sim. Essa parte. E em relação à sua vida, ao seu futuro, aí não vai ser muito fácil, porque as pessoas não vão ter a chance de ter o conhecimento atuarial, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho uma tabelinha que eu tenho o meu recurso acumulado. Conforme a minha idade, eu vou pegando uma anuidade com uma tábua mais longeva possível e vou deixando ali e vou vendo. Bom, se eu paro agora, qual é a minha renda, né? Bom, isso porque eu já tenho toda uma trajetória e já acumulei dinheiro, né? Então, quem está começando tem que pensar o que eu desejo para o meu futuro, né? E a partir daí, arranjar uma forma de quantificar esse montante e sair perseguindo esse objetivo. Que interessante. Na verdade, assim, você fixa uma meta e vai construindo o caminho até chegar àquela meta. Certamente. Né? E essa questão do... E para isso, a forma mais fácil é quando você receber o seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é separar aquilo que você está guardando para o seu futuro. Geralmente as pessoas recebem, gastam e se sobrar, investe. Mas deve ser o contrário. Você recebe, separa o que você vai investir no futuro, ou investir para o futuro, né? E faz o seu orçamento com o restante. Você sabe, Eric, que essa questão de se precaver contra as contingências, o que pode acontecer, às vezes vem até em ações. Eu vou contar uma história que na verdade, assim, tem um pouco de ciências atuariais também, mas de uma maneira absolutamente pitoresca. Estavam me chamando para pular de paraquedas, um amigo. Né? Aí eu pensei assim, não, peraí, eu tenho muita vontade, eu vou fazer um dia, mas vou esperar minha esposa chegar na idade
em que a pensão do INSS fica vitalícia. já vai ser vitalícia. Enquanto não for vitalícia, não vou pular, não. O pior é que a cada 3 anos pode aumentar, a idade vai aumentando. Então esse teu sonho vai... É uma hipótese que eu tenho que fazer com prudência, eu tenho que ter uma margem de segurança ali. É, isso mesmo. E tem um ponto que eu achei bem interessante, né? A gente não tem como fugir de matemática na vida, né? Quando a gente fala de investimentos, ou você vai ter que saber a matemática, ou você vai ter alguém que te auxilie, que saiba. Né? Então, cuidado com isso também, os cálculos são muito importantes para investimentos. Né? E as escolhas, né? As escolhas, todas as escolhas. A escolha da seguradora, a escolha de quem vai te ajudar no investimento, né? Em termos de previdência, a leitura. Eu faço perícia também, né? E a gente recebe muita perícia sobre entidades, às vezes, abertas, que as pessoas sonham com... Elas não leem o que está escrito, né? Outro dia eu recebi uma perícia que o indivíduo trabalhou numa empresa, saiu da empresa, ficou com... Era uma entidade fechada, ficou com um valor pré-definido, né, que está sendo administrado por uma entidade, e agora ele está reclamando que é pouco, porque, afinal de contas, ele está trabalhando numa empresa que ele ganha muito mais. E daí, né? Mas as pessoas não se atentam à leitura efetiva do que elas estão contratando. Sim. Então isso eu acho que é muito importante. Isso conecta com algumas coisas, inclusive com a planilha que você falou, que eu queria falar um pouquinho mais sobre a planilha. A ideia, basicamente, é você colocar os recursos que você acumulou, projetar numa expectativa de sobrevida e ver quanto isso geraria de renda, claro, projetando a rentabilidade desses recursos. Sim. E aí eu faço sempre a conta no trabalho contrário, né? Pego a tábua mais longeva, pego uma taxa de juros reduzida, não coloco 0, porque aí também ninguém merece, né? Mas procuro uma taxa de juros reduzida e aí vou fazendo as contas. Mas né? Uma hipótese bem conservadora. Procuro, porque é preferível você contar com o pior cenário. Porque o que vier é lucro. E você faz essa conta, Marília, a valor presente? Ou, por exemplo, você considera também correção monetária? Não. No cálculo atuarial a gente não considera correção monetária. Não considera, né? Não. Tudo a gente trabalha com juro real. Só juro real? Juro real, exatamente. Então, bom, no início da minha vida, eu projetava quanto eu queria ter, né? Só que eu também, quando surgiu a Lei 6435, que tornou a idade de 55 anos obrigatória para você aposentar, eu falei, meu Deus, que horror, não chego lá. Nossa Senhora, trabalhar até 55 anos é muito tempo, não dá. Mas só que quando você faz aquilo que você gosta, né? E eu consegui construir a minha vida de uma forma muito interessante, porque eu não trabalhava numa empresa. Eu comecei trabalhando, fiz um estágio na Previ, mas ao mesmo tempo eu estava ainda fazendo faculdade, depois fui trabalhar na Esteia, depois saí da Esteia, fui trabalhar no Ministério, mas eu fiquei trabalhando na Esteia e no Ministério, porque o professor Rio falou, não, é uma pena você ir, você não vai se adaptar. Continua aqui. Aí fiquei. Aí depois eu saí realmente do Ministério, fui para uma fundação, então eu trabalhava na Esteia e na fundação. Aí depois eu fui convidada para trabalhar na Previ. Aí eu saí da Esteia, fui para a Previ, mas na Previ eu trabalhava 3 manhãs, 12 horas por semana. E trabalhava na KM20. Aí eu criei o escritório da Tuas, né? Junto com o Wilton, que era meu professor e que foi atuário da Previ e que foi depois presidente da Previ. E criamos juntos. Aí eu fui pedir demissão na KM, o presidente falou assim, não,
trabalha só 3 dias, tá bem, então era 3 dias num lugar, 3 dias no outro, tinha o escritório, e assim eu fui, e aí fui ser diretora do IBA também, porque uma outra coisa que eu sempre prezei é não pedir coisas, ter independência. Então, como eu não trabalhava 40 horas por semana, eu trabalhava assim 12 horas num lugar, 12 horas no outro e tal, eu tinha uma facilidade de reorganizar minha vida. E aí com isso, eu era diretora do IBA, fui diretora há 26 anos. Nunca pedi a ninguém, olha só, eu preciso ir. Não, eu era dona da minha vida quando eu estava fora do trabalho. O IBA é o Instituto Brasileiro de Atuária. Instituto Brasileiro de Atuária. Aí fui assessora do secretário de Estatística e Atuária também, fui membro do CGPC. Então, tudo que eu fazia nos meus horários livres, né? E isso me permitiu ver a atuária dentro de escritório, dentro de fundo de pensão, dentro do governo, e foi se transformando numa coisa muito interessante, né? E aí, como é interessante, eu acho o seguinte, enquanto você tem 2 pernas, 2 braços e a cabeça funciona, né? E você pode colaborar, por que não? Aí você passa para uma outra fase da sua vida que você vai trabalhando e tal. E no vai trabalhando, aí a minha planilha passou a ter um outro foco, né? É como você entra para o fundo de pensão e você está contribuindo para você ter direito a um benefício. Cheguei um momento que eu já tenho direito ao benefício. Agora eu fico vendo o que eu estou acumulando daqui para frente, né? E aí... Daqui para frente é lucro, né? Daqui para frente é lucro. E quer dizer, entre aspas, interessante, não sei, mas se por um lado o dinheiro cresce um pouco, por outro lado você vai viver menos tempo. Então, o crescimento fica mas maior, é uma lei né? natural da vida, né? Cada ano que passa a gente vai viver menos tempo. Muito bacana, Marília. Como eu aprendi hoje, mais uma vez, com você, a gente está chegando ao final, fluiu, né? Numa velocidade, assim. E eu consigo chegar ao final desse programa, já assim, eu saio, converso com a Marília e já sei assim, vou mudar algumas coisas na minha vida, assim, já vou aqui. Eu quero agradecer demais. Eu queria só terminar pedindo para você falar um pouquinho do trabalho na Atuas, que você é a diretora e sócia, né, da Atuas. Como é que a Atuas faz? Quem procura a Atuas? Como é que funciona? Bom, a Atuas é um escritório de atuária, né? A gente trabalha tanto voltado para a previdência complementar fechada, como já fizemos trabalhos para aberta também, hoje em dia menos. Trabalhamos também para a parte de prefeituras, né, e fazendo esses estudos. E a gente, vamos dizer assim, faz todos os trabalhos inerentes, porque hoje em dia você tem um cardápio que é colocado. Perícia faz também? Fazemos perícia também, também fazemos perícia. Então, a gente trabalha, né, vamos dizer assim, desenvolvendo aquele cardápio necessário, que é a parte de análise de regulamentos, análise de dados, avaliações atuariais, pareceres, preenchimento de demonstração atuarial. A gente faz também, às vezes, cursos, né, participa de cursos sobre atuária. Eu como falei, fui 26 anos diretora do IBA, mas quando o Flávio, meu filho, foi ser presidente, aí eu saí, mas continuo participando dos grupos. E a Atuas, vamos dizer assim, tem lá a sua equipe, né? Que tem os atuários, funciona na Barra da Tijuca, e normalmente a gente recebe de vez em quando algumas solicitações, algumas propostas, e vamos fazendo os trabalhos. A gente tem trabalhado muito também com assistência técnica, não só para ações, como também assessoria para associações, né? Porque hoje em dia todo mundo tem muita responsabilidade, mas sobre um tema que as pessoas não conhecem. Então é uma coisa preocupante, os conselhos, né? Conselho deliberativo, conselho fiscal, na realidade eles têm uma responsabilidade grande,
Mas, às vezes, vamos dizer assim, atuarialmente, às vezes é difícil você medir consequências, né? E às vezes a pessoa pergunta assim, não, mas se eu fizer isso, o que acontece? Não sei, porque para cada grupo vai acontecer alguma coisa. Então, por isso a gente faz simulações. Às vezes, não, eu vou diminuir a entrada em invalidez. Isso aumenta ou diminui o resultado? Não sei, só fazendo a conta, né? E aí você vai fazendo e a gente participa também de muitas palestras para participantes, para motivação, né? A gente faz também muita reunião para assessorar as entidades junto com o pessoal da área de investimento, né? Porque outro dia eu estava até falando, pessoal, não, porque o cenário está melhorando muito, a gente está com tendência de baixa de taxa de juros. Eu falei, gente, melhorando para quem? Para o país pode até ser, mas para a previdência privada, quanto maior os juros, né, dependendo do plano, se for de contribuição definida, quanto maior a inflação, melhor vai ser o resultado final, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito específico para aquilo que a gente está tratando, né? Para aquela meta, né? Para aquela meta. O cenário pode ser bom para outras coisas, mas você tem que olhar para o seu objetivo. O seu objetivo, isso aí. Eric, aprendi demais com a Marília hoje. Também, queria te agradecer, Marília. Nada, eu que agradeço. Incrível, acho que o pessoal vai gostar muito, né? Perfeito. Olha, para mim é uma verdadeira paixão. Eu acho que quem entra para trabalhar num fundo de pensão que tem assim uma visão, né, e que se preocupe com as pessoas, vai se apaixonar. Porque você acaba participando muito da vida das pessoas e sempre em busca de como pode ser melhor, né? Você faz a diferença na vida das pessoas. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Que é o que a gente tenta fazer também aqui com o podcast Vírgula Jurídica, onde o saber não tem um ponto final, fazer a diferença na sua vida. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Marília, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nada, foi um prazer, eu agradeço. Espero que eu tenha correspondido, porque é a minha primeira experiência. Foi sensacional, foi sensacional. Bom, e esperamos recebê-lo aqui mais vezes. Se Deus quiser, será um prazer. Quando você precisar, estamos às ordens. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Até a próxima.